Muito bem, estamos de volta. Este é o último bloco do nosso debate. Agora, cada candidato vai responder a uma pergunta formulada por representantes de entidades de Santa Catarina. O candidato terá 1 minuto e meio para responder. Não teremos réplica nem tréplica. Pelo sorteio, o primeiro candidato a responder é Carlos Moisés. A pergunta é do presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso. O nosso setor gostaria de saber qual vai ser o seu comportamento nos programas que os governos que têm se sucedido têm mantido na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do nosso Estado. E, além disso, como o senhor vai proceder com referência à segurança no campo, bem como o setor de comunicação. A lei hoje exige nota fiscal eletrônica, GTA eletrônico, e nós temos defasagem de internet no nosso interior. Candidato Moisés tem 1 minuto e meio. O Estado, quando atua fora das suas ações principais, ele tem caminhado muito mal. Quando ele empreende, quando ele vira agente financeiro, nós entendemos que o Estado tem que focar nas suas ações básicas e incentivar o produtor. A questão, por exemplo, do agronegócio. O Estado não tem feito estradas muito bem. 70% das rodovias catarinenses são consideradas péssimas ou ruins. Esse seria o papel do Estado. Se ele não tem competência para se manter, ele deve atrair para si investimentos da iniciativa privada, para que o produtor, quando fala em agronegócio, está intimamente ligado à capacidade de escoar o seu produto, manter o homem no campo. Se eu não tenho estrada, se eu não consigo manter o homem no campo, se eu não tenho incentivos do Estado, de fato, eu não consigo fazer crescer o agronegócio. A questão, por exemplo, das escolas para manter os filhos de agricultores no campo. São propostas que nós temos claras em nosso projeto de governo. Nós temos a intenção de interiorizar universidades. A questão da segurança no campo. Nós defendemos o processo de armamento da nação brasileira, juntamente com Jair Bolsonaro. Nós entendemos que o benefício da dúvida é muito mais interessante do que o cidadão, o meliante, por exemplo, ter certeza de que o homem do campo está desarmado. Nós entendemos que isso faz parte também de um processo de crescimento desse setor, de garantia para que as famílias se mantenham interiorizadas e não venham ocupar as grandes cidades. Ok, muito bem. Agora, Neivo Panho, presidente da OSESC, formula a Décio Lima. A Lei 16.834 de 2015 foi criada com o objetivo de instituir a política estadual do cooperativismo catarinense. Em maio de 2018 foi constituído o Conselho Estadual do Cooperativismo com o objetivo de atender as demandas e os anseios das cooperativas ligadas ao sistema OSESC. Gostaríamos de saber se o candidato tem algum projeto que contemple ações para atender o segmento cooperativista catarinense. Muito bem, o candidato Décio Lima tem 1 minuto e meio. Bom, primeiro que eu acho algo extraordinário do ponto de vista da economia de Santa Catarina. Justamente o nosso processo de cooperativismo, que tem sido, inclusive, um instrumento desafiador em muitos momentos na ausência visível do Estado. Não só cumprir a lei aprovada, não só garantir um processo interligado entre a iniciativa da cooperação, com todas as políticas indutoras do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Eu quero, mais do que isso, também produzir, sobretudo, abertura de créditos. Eu aqui já pude falar na questão da geração de empregos do Banco do Povo. Nós vamos criar o Banco do Povo Catarinense a fim de propiciar o acesso subsidiado a créditos para apostar no micro, no pequeno negócio, na agricultura familiar e também, sobretudo, nos sistemas de cooperativas que
o Estado se permitiu historicamente construir. Pode ter certeza que nós vamos, diferente daqueles que têm sido o mesmo, fazer algo para além de todos os acontecimentos já registrados. Muito bem. Agora quem formula é Mário César Aguiar, que assumiu recentemente a presidência da Federação das Indústrias de Santa Catarina. A elevada carga de tributos e taxas tem onerado o setor produtivo e a geração de empregos. Diferentemente de outros estados, Santa Catarina não aumentou seus impostos, o que talvez explica o seu desempenho maior do que a média nacional. Nós gostaríamos de saber do candidato, caso seja eleito, se ele se compromete a não aumentar os impostos e também como ele faria para diminuir o tamanho do Estado e depois, por consequência, reduzir os tributos incidentes sobre o setor produtivo. A pergunta do presidente da Fiesc é dirigida ao candidato Gelson Merizio. Primeiro, o compromisso absoluto em não aumentar carga tributária. Aliás, mesmo na maior crise econômica que o nosso país e o nosso estado passou, nós não aumentamos impostos, diferente do Rio Grande do Sul e do Paraná, nossos estados vizinhos. Mas mais do que isso, nós temos que evoluir para no futuro podermos reduzir a carga tributária nominalmente. Isso se faz primeiro reduzindo o tamanho do Estado, enxugando os processos administrativos, permitindo que o recurso seja investido em áreas que promovam desenvolvimento, crescimento. Nós temos algumas regiões de Santa Catarina que ainda têm zonas escuras nos seus índices econômicos. Caso do extremo sul catarinense, da região de Araranguá, do Planalto Norte, do Planalto Serrano, lá no extremo oeste, próximo de Edenildo Cerqueira. Para estas regiões, o Estado tem que ter um tratamento diferenciado. Para isso existe governo, para dar oportunidade e competitividade a todas as regiões. Isso promove desenvolvimento integrado e faz com que o Estado cresça. Eu tenho convicção absoluta que se nós tivermos um otimismo de propósito, uma ação contundente do governo na infraestrutura para o crescimento, especialmente na inovação, que permita a inserção dos jovens no mercado de trabalho pelas suas vocações. E a inovação é a porta de entrada para essas vocações. Impostos aumentar, jamais. Desenvolvimento sustentado com absoluta segurança e absoluta certeza. Muito bem, vamos agora à pergunta de Johnny Zulauf, presidente da FACISC. Ela é formulada a Mauro Mariani. A FACISC fez uma pesquisa em Santa Catarina e detectou em todo o estado a grande preocupação sobre a infraestrutura. Qual é a prioridade que o governo vai dar para a questão da infraestrutura, que é uma carência do estado? 1 minuto e meio, candidato Mauro. Olha, agradecer primeiro ao amigo Johnny pela pergunta pertinente. A infraestrutura é uma preocupação constante. Santa Catarina, primeiro, tem que estabelecer, e nós temos clareza nisso, um fundo estadual de infraestrutura para fazer a manutenção corriqueira das nossas rodovias, que hoje estão em péssimas condições. Nós precisamos garantir, independente do governo de plantão, que haja um recurso para tapar buraco, para fazer roçada, para manter as nossas rodovias. Porque manter as rodovias significa evitar o perigo de acidente e de vida que as pessoas correm. Depois, trabalhar questões importantíssimas para o Estado, como o transporte ferroviário. Nós precisamos fazer com que a ferrovia Norte-Sul chegue ao oeste de Santa Catarina, que trazendo os grãos do centro-oeste para permitir que a nossa agroindústria seja competitiva. Depois o Estado tem que trabalhar junto, em parceria com os municípios, para resolver a questão da mobilidade urbana nos grandes centros de Santa Catarina. O Estado andou meio afastado. Tem que trabalhar junto com a Prefeitura de Florianópolis, de Joinville, de Blumenau, de Itajaí. O Estado tem que ser parceiro, porque, afinal de contas, metade da nossa população vive em torno das regiões metropolitanas. Certamente o Estado tem um papel importante a desenvolver e nós vamos ser parceiros dos municípios, buscar as soluções. Muito bem, vamos agora à indagação de Edson Fortuna, presidente da PRASC, dirigida a Gessé Pereira. A ausência de uma política de segurança pública no Brasil remete a vivermos inúmeros problemas. Um deles, financiamento, a falta de efetivo. A pergunta que nós, enquanto representantes da categoria dos praças, aí faz é justamente para os candidatos verem qual é a política que eles pretendem implementar no estado de Santa Catarina que garanta a segurança aos profissionais
e a segurança da sociedade ao mesmo tempo, fazendo com que cheguem recursos e esses recursos sejam suficientes para atender o sistema de segurança pública em Santa Catarina. 1 minuto e meio, candidato Zé Sérgio. Edson Garcia, eu quero responder diretamente a você e a todo catarinense. Nós vamos investir na polícia, sim. Nós somos parceiro da polícia, nós somos parceiro dos militares, porque o nosso candidato a presidente é um militar, Cabo Daciolo. Também aqui no estado nós temos, eu juntamente com um grupo, nós estávamos formando o Partido Militar Brasileiro, um partido a qual tinha bastante militares conosco. Vamos valorizar o militar, vamos valorizar porque é quem dá segurança ao seu povo, é quem arrisca a vida pelo seu povo. E vamos investir na polícia investigativa, a polícia civil e a polícia militar. Nós vamos entregar na mão deles tecnologia de última ponta. Nós vamos atrás. Israel hoje desponta como número 1 no mundo. Nós vamos atrás. Nós vamos já marcar agora, durante a campanha eleitoral, a gente está marcando já uma agenda com a embaixada israelense, a qual a gente já vai começar a se aproximar deles atrás de tecnologia de ponta para investir na nossa polícia. Porque a polícia está sucateada. Mas isso vai mudar. Santa Catarina não será mais igual. Santa Catarina, a partir de 1º de janeiro, vai ter um governo que Santa Catarina vai estar em primeiro lugar. Eu não sou o melhor, mas eu tenho uma equipe maravilhosa comigo. Temos militares que vão assumir a pasta da segurança pública, assim na educação também vai ser professores. Nós vamos colocar capacitados em cada pasta. Nós vamos mudar esse cenário a partir de 1º de janeiro. Ok, muito bem. Agora, para encerrar, o presidente da OAB, Paulo Brincas, formula a Leonel Camazão. Uma das questões que mais nos preocupa aqui na Ordem dos Advogados, um problema talvez um pouco silencioso, mas muito sério, principalmente para a democracia a médio e longo prazo, é a falta de credibilidade da população em geral em relação à classe política. A impressão que nos dá é que a população simplesmente não acredita mais na classe política, perdeu a confiança na classe política. Classe política deve alguma coisa à população, precisa reconstruir essa credibilidade. O que o candidato faria para tentar reconstruir essa credibilidade em relação à população? 1 minuto e meio, Camazão. Brincas, obrigado pela tua pergunta. Nossa candidatura e o nosso movimento da coligação Um Caminho para a Gente, ela é justamente reflexo desse descrédito que você coloca na sua pergunta. Eu sou um cidadão que se indignou com a situação política do nosso país, do nosso estado. Muita gente que está nos ouvindo agora ou está nos assistindo também está indignada, mas não sabe o que fazer. Então, o nosso movimento na candidatura do PSOL e do PCB ao governo de Santa Catarina, com chapa completa a deputados federais, estaduais, ao Senado, é um movimento cidadão para retomar a política para o cidadão comum e tirar o nosso governo das mãos das burocracias partidárias, daqueles que governam Santa Catarina há mais de 40 anos, que se dividem nas eleições, mas depois delas dividem as secretarias e colocam todo mundo para dentro. É isso que nós temos visto em Santa Catarina, que foram os projetos que perduraram nos últimos 20 anos aqui no nosso estado, e nós vamos combater esse modelo, trazendo a discussão do que é público e para o público. É para isso que nós temos o governo e é para isso que serve o estado. Temos assistido políticos que fazem do governo espaço para discutir as suas questões particulares. Nós vamos devolver ao público e à população o rumo do governo de Santa Catarina.